Bom, depois dessa matéria, né, você deve ter ficado pensando assim, eu preciso de uma alimentação mais saudável. Ótimo, que bom que foi agora, que bom que você pensou assim. Agora, se você tem dúvidas sobre o que comer em cada refeição, vamos conversar sobre esse assunto agora com a doutora Isnádia Costa, que é nutricionista, para começar o dia. Vamos começar do comecinho. Acordei e tal, o que é ideal para essa primeira alimentação? Tem gente que não gosta muito de comer quando acorda. É verdade, mas é um horário onde o metabolismo é mais ativo. Então, onde precisamos de mais energia. Então, a ideia... A gente pensa justamente o contrário, que está ali meio preguiçoso. Mas é exatamente, vem-se do jejum noturno, então a intenção nesse horário é realmente fazer um café da manhã mais completo, onde se possa englobar uma fruta ou um suco, de preferência a fruta, para administrar melhor as fibras, entrar em seguida com leite, mais leite do que café, realmente para entrar com uma proteína, e associar um pão, uma bolacha, tentando selecionar o pão integral, porque teríamos um pouco de fibra. Certo. E um queijo para complementar essa refeição, considerando um queijo light, para podermos selecionar a ingestão de gorduras. Isso seria o ideal, uma refeição completa. Seria o ideal, porque aí se procura sempre posicionar a melhor distribuição de todos os nutrientes que o organismo necessita em todas as refeições. Perfeitamente. E é isso que ela chama uma refeição completa? Por quê? Qual é a Isso aí pra mim é a merenda. Porque pra mim meu café da manhã é um copão de vitamina, 3 ovos fritos, 2 pão, um iogurte, pedaço de queijo, cuscuz, macaxeira com carne de charque, um café grande e eu vou pro serviço. Olha aí. Bom, só que nesse exemplo que foi colocado, o que é que nós teremos? Uma alta ingestão de calorias, então mesmo que eu tenha dito que no horário do café da manhã o organismo tem um metabolismo mais ativo, mas se essa ingestão também for muito elevada, nesse exemplo que foi colocado, há uma quantidade muito grande de gordura saturada, que é um tipo de gordura ruim. Se tivermos uma margarina associada, vamos estar correndo o risco de ter uma gordura trans também. E nesse raciocínio, quando também eu tenho uma ingestão calórica muito elevada, eu vou estar armazenando uma parte disso e com certeza vai estar contribuindo para o excesso de peso. Vai sobrar gordurinhas localizadas. Ô, doutora, mas depende muito do serviço do camarada, né? Porque se ele for trabalhar no escritório, no computador, é uma coisa, mas se o cara for para a roça, é outra. Isso se o cara for para a fábrica, é outra, né? Com certeza. Se nós tivermos uma pessoa que vá para um serviço onde ele vai gastar muito mais energia, de qualquer forma, vai haver uma certa compensação nessa ingestão. Certo. Então, também significa dizer que essa ingestão tem que estar, de certa forma, proporcional à atividade que essa pessoa vai desempenhar em seguida. Agora, doutora Isnádia, tem gente que toma esse café da manhã aí por volta das 6, 6:30 da manhã, às vezes até mais cedo, porque tem que pegar no trabalho mais cedo, mora mais longe e tal, e depois só vai comer na hora do almoço. O que isso pode implicar? Então, se nós tivermos um intervalo muito grande entre as refeições, o que é que também pode ocorrer? O cérebro utiliza a glicose como principal nutriente para se manter. Então, ele cria uma autodefesa, ou seja, ele reduz o metabolismo, ele economiza esse gasto e automaticamente esse período longo sem se alimentar também pode estar relacionado com ganho de peso, certo? Então, você não está comendo, mas pode você estar elevando peso, porque aí há essa compensação de economizar o gasto, para ele não entrar em hipoglicemia, porque a hipoglicemia, o que iria acontecer? A pessoa iria passar mal, ter tontura, dor de cabeça, então a autodefesa natural do organismo. Ele reduz o metabolismo, então ele economiza. Então o ideal é fazer o quê? Ter sempre à mão, que é muito fácil, uma barra de cereal. Se não puder ter uma fruta, o ideal seria uma fruta. Uma banana, tá? custa baratinho, uma banana, uma maçã, uma pera, por exemplo. E o último recurso podem ser as barras de cereais. Certo. Agora, fazer isso é importante porque aí faz com que a pessoa não vá também para o almoço sentindo muita fome. Aí come demais. Aí vai ser um momento onde há uma tendência natural a comer muito. Porque aí você já chegou a provocar a fome. Aquele pratinho de... uma montanha. 20 centímetros de altura. Mais ou menos. Onde, na maioria das vezes, a gente observa o quê? Se você for um self-service, você nota o que predomina. Esse prato com uma boa quantidade de arroz. Muito arroz. Junta-se com macarrão. Batata é uma frita. característica aqui do nordestino. Farofa.
Batata frita, farofa, aí pensa nas gorduras, se a gente tiver que falar que 100 ml de óleo são 900 calorias, pensa nessa batata que foi frita em óleo, né? Certo. Aí você vai ter uma certa porção de carne, que as pessoas também colocam, e nota-se muito pouca verdura e legume ou nada. Tem que equilibrar ali metade, Tem que equilibrar. Digamos que o que se recomenda para ficar ideal é que pelo menos a metade do prato, ou um terço desse prato, vamos assim dizer, tenha uma boa quantidade de verduras e legumes. Para quem gosta dessas verduras e legumes, pelo menos a metade do prato onde você distribui entre as saladas cruas e as cozidas. Para completar com carboidrato, entre arroz ou macarrão, você faria essa opção. Isso, teriam calorias similares. Para você colocar sempre o feijão, porque é importante o aporte de ferro. E ele é menos calórico que arroz e macarrão. E você colocar a porção da carne selecionada. Então, se eu entendi aí do raciocínio, da manhã, de tarde mais aquele lanche, né? E à noite o jantar. Há pessoas que adoram aquele jantar pesadão de noite. É desaconselhado? Com certeza. Porque aí, o que acontece? Assim como pela manhã nós temos um metabolismo mais ativo, a partir de 6 horas da tarde ele também já começa a reduzir. Ou seja, tem reloginho sim. Tem um reloginho tem sim. gente que diz, minha barriga não tem relógio. Tem sim. Então o metabolismo já começa a ficar menor. Se você fizer uma ingesta grande, que é o que acontece muito, também por não lanchar à tarde, então se você for observar o horário do almoço até jantar, sempre vai ser maior do que em relação ao de jejum e o almoço. Aí guarda tudo lá, mais gordura. Exatamente, porque vai ter sempre a ideia de uma ingestão calórica excessiva, que o organismo vai voltar a armazenar numa hora muito ruim e vai contribuir para ganho de peso. E se essa pessoa ainda tiver que trabalhar, fazer alguma coisa até mais tarde no computador e etc., o excesso das calorias ingeridas e se predominar carboidrato, isso deixa a digestão um pouco lenta, se houver gordura, e haverá em seguida uma certa sonolência, ou seja, não se vai produzir nada. E ainda tem aquele tal do refluxo quando vai dormir. Exatamente. Se nós tivermos uma quantidade muito grande consumida, então, esse excesso vai encher, superlotar esse estômago. Então, o refluxo é uma abertura que existe entre o esôfago e o estômago. Então, vai facilitar esse processo e principalmente se a pessoa terminar de comer e for direto para a cama, ver uma TV, ou ler, ou sei lá, quer dizer, cochilar, dormir, quer dizer, muda a posição anatômica. Então, vai acabar favorecendo muito para o refluxo. E aí, cria-se um outro problema. Por quê? Ingestão calórica excessiva, eu vou armazenar dentro das células adiposas. Células adiposas vão aumentar de tamanho e elas estão localizadas aonde? No abdômen. Então, o que vai acontecer? Auxiliar a pressionar o estômago de baixo para cima. Então, ainda contribui duplamente para o refluxo. Perfeitamente. Então, olha, uma vez que foi dito tudo isso, espero que você tenha alertado e passe a fazer tudo corretamente. Muito obrigada, doutora Isnádia, pelas dicas. Eu é que agradeço e só queria deixar uma mensagem. Pois não. Se alimentar de forma saudável é pensar que você vai estar investindo em você mesmo. E nós somos produto do que comemos. Muito bem. Viu, encrenca?